Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fronteira Criativa. Hoje a gente vai falar sobre a nossa gastronomia, mas também sobre turismo gastronômico. Com uma pessoa que não é de Santana do Livramento, mas também é fronteiriça, de outra fronteira, de São Borja, lá com a Argentina. Jussara Dutra, curadora, realizadora, impulsionadora e lutadora aí do Festival Fronteira de Enogastronomia, que esse ano chegou a nona edição, mas com um intervalinho aí de pandemia, né? Como todos. Chegando, eu acho que na maturidade do festival agora, né? Maior festival gastronômico do Uruguai, quarto maior evento do Rio Grande do Sul, com centenas aí, milhares de pessoas passando. Obrigada por estar aqui, Jussara. Vamos falar um pouquinho sobre por que tu escolheste essa fronteira para fazer esse festival, o que tu olhou que os próprios fronteiriços não viram há 10 anos atrás, para impulsionar esse evento aqui, para movimentar então a nossa indústria criativa com a gastronomia, que é um dos integrantes da indústria criativa. Fico feliz de conversar contigo, Angélica, porque tu acompanhou esse projeto lá na primeira edição. Desde 2014, 2014, né? E quando a gente, né, Angélica, olhou para a fronteira e pensou, né, que não podia ser um festival só gastronômico, mas que tinha que ser um festival de enogastronomia em função da produção importante de vinhos aqui, né, dessa região, e também um festival que tivesse essa ideia de impulsionar o desenvolvimento do turismo para além do turismo de compras, que isso a gente já falava lá em 2014, né? Então a gente fica feliz quando chega na nona edição, com mais de 110 mil pessoas passando pelo Parque Internacional, e pensando que as pessoas vêm para cá com aquilo que a gente, né, imaginava que elas pudessem vir. Quer dizer, primeiro vem pela própria fronteira, né? E por aquilo que a fronteira tem, né, para além de compras, né? Que é essa grande produção de vinhos, azeite de oliva, a ovinocultura, a cultura fronteiriça, né? Que é tudo que o festival, um pouco de tudo isso que o festival oferece nesses 4 dias no Parque Internacional. Então, como curadora do evento, eu me sinto bastante feliz, né? Porque a gente apontou um caminho lá em 2014 e esse caminho está se concretizando e estava certo, né? De que aqui tinha um grande potencial a ser desenvolvido e um evento que é único, né? Que é um evento binacional. A gente não tem essas experiências no Brasil, nas outras fronteiras, né? De desenvolver um projeto potente como esse. Então, eu acho que gostei do que tu falou agora, de que o festival está indo para uma fase já mais de maturidade, portanto, ele tem que se pensar e se projetar, né, o seu futuro, mas eu acho que está indo bem, assim, né? Eu acho que ele tem hoje um conjunto assim, de atividades que já dão para ele um norte, né, muito interessante. Sim, porque em termos... O festival ele está dividido ali nos setores de gastronomia, né? A parte de eno também, da questão dos vinhos. Tem uma parte toda formada para educação também, né? Educação turística, educação até patrimonial, se a gente fala de patrimônio material, né? Falando um pouco em gastronomia, tu é uma pesquisadora, tem todo um trabalho, né? De pesquisa sobre a culinária, sobre a gastronomia do Rio Grande do Sul. Quem somos nós, se a gente pudesse falar para alguém que não nos conhece ou que não conhece o que é a Fronteira Oeste em termos gastronômicos, né? Bom, a gastronomia da fronteira ela é uma gastronomia diferenciada, né? A gente tem no Rio Grande do Sul alguns polos gastronômicos, né? Então a gente tem a Serra com uma influência mais italiana, a gente tem a região dos vales com uma influência mais germânica, né? E a gente tem então essa faixa de fronteira, isso que a gente chama de uma culinária, né, mais campeira, né, dessa culinária mais vinda da vida do campo, né? E que é uma culinária que tem muitas peculiaridades que o Rio Grande do Sul não conhece. E o que eu falava agora há pouco numa aula, né, que eu estava dando, do quanto é importante a pesquisa, né, Angélica, para o desenvolvimento do turismo, né? E eu colocava como exemplo o que o Peru fez, né? O Peru, um país pequeno, pobre, e que hoje é uma referência internacional em termos de turismo gastronômico, exatamente porque tem uma política pública e privada, primeiro de pesquisa,
para, digamos, responder a essa pergunta que tu faz, quem nós somos, né? E para poder, a partir daí, desenvolver uma política, né, de desenvolvimento do turismo gastronômico. O turismo gastronômico hoje, ele já é reconhecido, né, pela Organização Mundial do Turismo como um dos 3 fatores, né, que definem a ida, né, de alguém para um determinado destino turístico, né? Então, eu me parece assim que o festival tem apontado e provocado, claro que dentro das suas limitações, porque ele é um evento, né, circunstancial, é dizer que a Fronteira tem um dever de casa hoje, né, que é de poder qualificar a sua gastronomia e se preparar, né, para esse turismo gastronômico, né, para essa experiência do turista que vem aqui, que quer conhecer essa culinária da fronteira, né? Sim. E que essa culinária da fronteira não necessariamente é a reprodução, digamos assim, gourmetizada daquilo, né, que se faz. Pelo contrário, é apresentar esse simples, né, esse tradicional, mas de uma maneira bem feita. Sim, né? A gente falou... Então é esse o desafio, eu acho, que está posto. Em outro né? episódio um pouco também sobre isso, sobre esse terroir nosso, né? E também a questão de ter orgulho sobre essa simplicidade que tu fala, né? Inclusive na gastronomia, né? No Fronteira Criativa a gente apoia os criativos, né? Artistas, artesãos. O que essas pessoas como massa podem fazer para conectar com o turismo, com a pesquisa, né? Porque tu falou, o festival é um evento, né? Que está concentrado durante X tempo, mas ao longo do ano, para se preparar, por exemplo, para ser inovador nessa simplicidade, o que essa massa de pessoas que criam coisas podem fazer para melhorar essa proposta, né? Eu tenho alguns projetos do festival que eles já começam a indicar que eles vão permanecer durante o ano. Um deles é o projeto Cozinheiras de Memória, que eu acho o projeto mais importante para isso que a gente está conversando. Porque o que é o Cozinheiras de Memória? Primeiro é esse registro dessas memórias culinárias, desse patrimônio, né? Porque se perde se não registra também, né? Se perde, a gente vê que inúmeras, né, famílias perdem os cadernos de receita e tem esse extravio, né, essa não... transmissão transgeracional desses saberes, né, e fazeres. Então, esse projeto é muito importante. A gente tem um acervo hoje, o festival, de preservação desse patrimônio que é gigantesco hoje. Sim. Né? E esse é um trabalho fundamental para o turismo, né? Sim. Que é a preservação desse patrimônio cultural alimentar. E esse projeto é um projeto que já está se organizando para se desenvolver nos grupos de terceira idade durante todo o ano. Sim. E o festival ser resultado, né? No festival só o resultado. Um outro projeto importantíssimo que também tem a ver com patrimônio, enfim, é o turismo na escola, que é um projeto que a gente começou sem grandes pretensões e que tomou um lugar no festival hoje imenso. Que é educar a população também, Exato. Né? As crianças. E envolver as escolas e as famílias, né? E então esse projeto que ele se desenvolve em 4 etapas anterior ao festival, também é um projeto que está se desenhando que vai permanecer o ano inteiro. Um outro projeto, que é o City Tour comunitário, que é essa oportunidade para as pessoas de baixa renda ou que não têm condições, né, de conhecer a sua própria cidade, né, também é um projeto que veio para ficar, né? Sim. Então eu acho assim que o festival ele está cumprindo a sua função, né, Angélica? Que é apontar alguns caminhos e colaborar, né? Sim. Com alguns caminhos, que eu acho que é esse o papel, né, do festival. E induzir também, né, e políticas, também na né? questão do desenvolvimento econômico, né? Porque assim, só no festival, 110 mil pessoas que passaram ali, certamente alguma coisa elas consumiram do que está ali, né? O festival ele começa a deixar né, uma marca importante, né, econômica. A Feira da Agricultura Familiar, ela vendeu 100 mil reais a mais do que 2023, né? Produtores que vieram de Pelotas venderam mais em Livramento do que na Fena Doce, né? Então, os vinhos gigantescos, né? O que foi vendido de vinho, consumo de vinho durante o evento, praça de alimentação, todos satisfeitos com o resultado, né? Então, assim, tem já, né, aí algo econômico também significativo que o festival está deixando. Mas eu sempre digo que o maior legado que o festival deixa é do ponto de vista da qualificação dos setores. Né? Esse ano a gente teve 3 experiências inovadoras que foram as vitrines,
A gente teve uma vitrine do vinho, uma vitrine da carne do Pampa e uma vitrine da agricultura familiar. Foram espaços para as pessoas conhecerem essas cadeias produtivas, né, e se apropriarem melhor, né, de tudo que se produz, né, em termos de carne, em termos de vinho e o que se produz na agricultura familiar. Foi uma experiência assim fantástica, né, com várias empresas apresentando produtos, fazendo degustações, enfim, das mais variadas formas apresentando, né, os seus produtos. Então eu acho assim que o festival cada vez mais quem chega nele, ele consegue enxergar o turismo, né, através desses vários, né, olhares, né, seja através da produção local, seja através da cultura, seja através da literatura, enfim, da música, né, da educação, né, do turismo gastronômico que se debateu, as rotas turísticas, enfim, eu acho que é uma satisfação, assim, para quem participou, né, as mais de 300 pessoas que participaram da organização, Sim. porque não se faz um festival desses, né, Angélica, sozinha, sim, ninguém faz sozinho, né, então, e aí, assim, resumindo, o grande legado que eu acho que o festival tem deixado é a fronteira aprender a trabalhar juntos, né, as pessoas trabalhando juntos. Que é uma grande dificuldade que a gente tem em regiões de fronteira, geralmente. Eu venho de uma fronteira, como tu falou, né, onde eu a vida inteira tive essa dificuldade, né, na minha própria cidade, de juntar as pessoas e fazerem coisas juntas. E hoje eu coordeno mais de 30 grupos de trabalho no festival, onde não tem nenhum grupo que é só brasileiro ou só uruguaio. As pessoas trabalham juntas e aprenderam a trabalhar juntas com as suas diferenças, com os seus pontos de vista e objetivos diferentes, né, e que é isso, né, que o festival junta, né, diferentes pessoas e instituições. Esse ano nós tivemos a participação de 51 instituições organizando o festival, então é muito potente isso e é muito importante isso para o turismo, né? Sim, sem dúvida. E em termos também, eu acho que de desenvolvimento da indústria criativa e também da sensibilização do poder público para as políticas públicas, né? Vocês tiveram algumas mesas também sobre debates sobre políticas públicas. Tem alguma prioridade que se elencou nos fóruns ou questões posteriores aos fóruns? A gente ainda tem muita dificuldade de sistematizar, né, o resultado desses fóruns, mas eu tomo sempre como processos, né, Angélica? Sim. As pessoas têm muito ainda dificuldade de fazer os registros, organizar tudo isso, que seria algo, né, muito importante que a gente sempre pede, né, para os desdobramentos, né, que as universidades se apropriem disso, que elas depois sejam, né, organizadoras desses centros de debates, de pesquisas. Mas eu entendo que é um processo e a gente está tendo calma nisso, assim, no sentido, né, de não terminar com os fóruns por conta disso, mas pelo contrário, né, potencializá-los. Mas a gente teve o Fórum Binacional de Cultura, com a presença da ministra, né, interina do Uruguai de Educação e Cultura, que foi muito importante. Claro, diferenças muito grandes, porque nós somos países, né, muito diferentes, né, em vários sentidos, inclusive no tamanho. E tivemos a presença, né, da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura do Brasil, onde falou, né, da importância da cultura hoje, para a questão das democracias, hoje das crises, né, das democracias no mundo, a importância da cultura para a questão da crise ambiental, né, do quanto a cultura é importante. Acho que uma fala muito importante do Ministério da Cultura do Brasil foi resgatar uma ideia, né, do Darcy Ribeiro de que os governos eles não têm que fazer cultura, mas que eles têm que ser facilitadores, né, da cultura. Porque às vezes no interior isso é bastante como o principal concorrente dos produtores culturais são as prefeituras. Né? Então assim, eu acho que isso foi uma fala importante que a mim me tocou bastante, assim, dele recuperar essa ideia, né, do Darcy Ribeiro, né, do papel, né, do Estado, né, em relação à cultura. Então acho que isso foi bem importante ele ter trazido. E aí teve o anúncio, né, que aí eu não tive assim a oportunidade de poder dialogar mais em função de toda a dinâmica do festival, que foi o anúncio de uma Rouanet sob de fronteira, né? Assim como tem agora a Rouanet Nordeste, uma específica para faixas de fronteira. Para faixa de fronteira, que eu achei um anúncio muito importante, né, aqui para a região. Inclusive pelo histórico de baixa adesão, né, da cidade de fronteira. Jussara, a gente falou um pouco sobre gastronomia, sobre turismo.
A parte de educação do festival, então, tu já tocou um pouquinho, né? Esse legado de gerar consciência, de botar sementinhas nas crianças, né? Nesses 10 anos, como tem sido esse processo também de crescimento, né? Dessa parte educacional do festival? Hoje eu sempre, desde que nós começamos o festival, em função da vasta literatura que se tem, né, na área de gastronomia, nos mais diversos, né, aspectos, né, a gente sempre trouxe, né, lançamento de livros, sempre trouxe chefes de cozinha que tinham livros, desde a primeira edição, tu lembra, né? Que a gente já fazia lançamentos de livro. E aí, lá pelas tantas, assim, eu me dei conta que tinha um espaço para a gente fazer uma feira do livro, né? Dentro do festival e organizar uma feira, claro que uma feira que priorizasse as temáticas que o festival trabalha, né? Uma linha editorial, né, mais voltada para essas temáticas. E aí a gente fez a primeira Feira do Livro sem grandes pretensões e foi uma coisa assim imensa, né, da adesão das escolas e universidade, todos os públicos ligados à educação, que a gente ficou impressionado, assim, a gente não tinha espaço para atender a tudo aquilo. Então esse ano a gente triplicou a área da Feira do Livro. Nós tivemos 4 editoras do Brasil, 4 livrarias do Brasil e 4 do Uruguai, 8 pontos de venda de livros, que foi recorde de venda, né, os livros, e de visitação, enfim. Tivemos uma área só infantil para as crianças, o tempo todo com atividades para as crianças, e mais um auditório só para palestras e debates específicos da Feira do Livro. Todos os dias lançamentos, tivemos 17 lançamentos de livros, então aquilo que era sem muita pretensão acabou ocupando no festival um espaço enorme e inclusive um investimento grande, principalmente do governo brasileiro através do Ministério da Cultura nessa Feira do Livro, né? E é também um dos projetos que não sai mais do festival, né? Que já veio e já ficou, né? Só tende a ampliar. E esse ano tivemos a novidade do espaço de cinema, lotado o tempo inteiro, nenhuma sessão teve baixo público, todos com público assim e grande de escolas e adultos e EJA, enfim, assim, foi muito gratificante também a experiência do cinema. Ótimo. E para os próximos anos, então? Aí já falamos um pouco de legado, mas o que vocês estão assim, acabou de acabar o festival, não faz nem uma semana que foi a última edição, mas vocês certamente já estão avaliando e planejando a próxima. Começando a avaliar, né, e o que acontece? Um festival desse tamanho e quando ele começa a dizer, bom, eu vim e vou ficar, né, que é um pouco o que o festival está dizendo, independente da minha participação, né, mas enfim, a cidade se apropriando do festival e entendendo como se faz, e é isso que eu quero cada vez mais, que as pessoas se apropriem e façam, né, independente da minha presença aqui. Tem uma questão muito importante agora, que é pensar a gestão de um evento desse tamanho, né? Que é um desafio que está posto, né? Que é como tu faz a gestão de um grande evento como esse. Ele está muito ainda centrado na minha participação, e é algo que é evidente que não deve continuar, né? Até porque eu gostaria de ficar mais livre para poder auxiliar naquilo que eu acho que eu posso fazer mais, que é ajudar a criar, buscar, né? E sempre estar inovando e interagindo mais, né, principalmente com o público da gastronomia, que eu conheço mais e acho que posso contribuir, mas me envolvo muito com a gestão, né, ainda gestão operativa, né? Operativa do evento, né? Então, isso é um desafio que está posto, a gestão. E talvez uma oportunidade também, né, para a massa de pessoas que produzem coisas na cidade de se agrupar, de participar também desses processos. É muito interessante. A gente, de 2014 para cá, já tem um grupo de pessoas da cidade que já entende o evento e sabe fazer o evento. Claro, nos seus aspectos, né? Mas isso já é importante, né, Angélica? Isso também é formação. Isso já é um ganho, né, para a cidade. A gente tem um grupo que é daqui e que já faz o evento e sabe fazer, né, parte desse evento. Sem dúvida. Então, assim, legado do festival, para a gente fechar, né? Legado e teu aprendizado também, porque eu acho que tu, não sendo daqui, aprendeu também a trabalhar com todas essas pessoas. Teu olhar sobre isso, assim, os aprendizados que tu levou desse grupo humano e desse grupo de criativos também, porque tem um monte de gente que
né, trabalha também na indústria gastronômica, no turismo, na própria música. Vocês têm uma série de shows durante o festival, né? Qual foi o teu aprendizado com os fronteiriços? O meu principal aprendizado foi esse de trabalhar com dois países tão distintos. Isso foi um grande aprendizado para mim, assim, eu demorei para entender esse processo, né? E hoje eu acho que eu entendo bem, assim, porque eu aprendi a respeitar o tamanho do Uruguai e a sua cultura e tudo, né? E aprendi a gostar, né? Muito. E também aprendi a também como que o Brasil também tem que se relacionar. Então, hoje, eu sou uma grande mediadora nessa relação, né? Praticamente em relações internacionais. Então eu faço hoje muito essa mediação, né? Então, para mim, não importa a contribuição que o Uruguai dá financeira, que é totalmente diferente, né, do Brasil para o evento, mas eu consigo, de verdade, tratar de igual para igual, né, esses dois países dentro do evento. E eu acho que isso é uma conquista, né? Sim, bem importante. Sem dúvida. Jussara, muito obrigada pelo teu tempo, por todo esse trabalho ao longo desses anos aqui na Fronteira. Eu acho que o festival ensina muito, né, a comunidade, os criativos também. Eu acho que pauta também no setor musical, por exemplo, os músicos quererem estar, né? Isso também é uma formação, né, para a massa de criativos locais. Obrigada pelo teu tempo, parabéns por essa última edição e muitas tarefas pela frente agora. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo.